Daniel, capítulo 6, livro do profeta Daniel. Esse texto, como eu digo sempre, o texto da mensagem nós não projetamos para que os irmãos não percam o hábito de procurar na Escritura. Você que está aí, observe quem está do seu lado. Se tiver sem o texto, compartilhe o seu. Ou às vezes a pessoa está com dificuldade de achar o texto, auxilie, por favor. Daniel capítulo 6. Nós chegamos agora ao último capítulo da parte histórica do livro do profeta Daniel. Último capítulo. Do capítulo 7 em diante, nós passaremos aos textos de visões proféticas. E algumas pessoas disseram para mim que estão muito ansiosas para chegar a essa parte mais escatológica. Eu gostaria que demorasse bastante para chegar lá, mas não tem jeito, está chegando lá, certo? Então esse é o último capítulo. E antes de irmos para essa parte mais profética, a partir do capítulo 7, tem muita coisa boa para nós ainda aqui nesse capítulo 6. É um dos capítulos mais conhecidos de toda a Bíblia, cujo título é Daniel na Cova dos Leões. Aqui nós encontramos o registro de um incidente que ocorreu com Daniel, quando ele já era idoso. No capítulo 1, vemos ali um garoto de 14 anos. Vemos que lá do capítulo 1 até esse capítulo 6, em toda a trajetória de uma vida já longeva para os padrões da época, vemos uma trajetória marcada por fidelidade e confiança a Deus. Essas palavras são importantes para nós. Uma vida marcada pela fidelidade e pela confiança em Deus. Nós sabemos que foram justamente a ausência desses predicados, a ausência de fidelidade e a ausência de confiança, que fizeram com que a nação de Judá, o povo de Deus naqueles dias, fossem levados para o cativeiro. Eles foram levados justamente por ausência de fidelidade, ausência de confiança. Não obstante, por séculos, eles serem admoestados. Deus está lhes dando uma dura lição. Leva-os ao cativeiro, para lá no cativeiro ensinar-lhes aquilo que eles não aprendiam por conta da sua dura serviço. E isso precisa ficar muito claro para nós, que há um aspecto pedagógico aqui nisso tudo. Tem um milagre ali, uma interpretação de sonhos aqui, uma manifestação do poder do Senhor ali na fornalha, uma intervenção na vida de Nabucodonosor, mas há um propósito de, em cada um desses eventos, ensinar o povo aquilo que lhes faltava, razão pela qual eles estavam no cativeiro. Então a gente já tira uma lição aqui agora. O cativeiro para o povo de Deus não é tão cativeiro assim. O sofrimento para o povo de Deus não é tão sofrimento assim, porque o Senhor nos conduz ao deserto para lhes falar ao coração. Mesmo no meio àquela disciplina, mesmo em meio a pesar a mão sobre eles, e pesou, viu? Pesou. Leiam ou releiam o livro de Lamentações para vocês verem o que acontece aqueles 10 anos de cerco de Nabucodonosor em volta de Jerusalém. O que significava fome, o que significava mulheres crentes, tementes a Deus, terem de matar os seus filhos para não morrer de fome. E mesmo em meio a esse sofrimento duro, inclusive com o cativeiro, o Senhor lhes está ensinando.
O método é duríssimo, mas eficaz para esmiuçar corações igualmente endurecidos. E é exatamente o que vem acontecendo em todo o livro até aqui. Um aspecto pedagógico, de ensino. Todos os acontecimentos, desde o capítulo 1, estão sendo observados pelo povo de Deus, que se desviaram. Foram levados para o cativeiro para aprender algumas coisas. Destaquei algumas. A primeira delas: foram levados ao cativeiro para aprenderem com Daniel, Ananias e Azarias, que até mesmo no comer e beber pode-se demonstrar fidelidade ao Senhor. Isso lá no capítulo 1. Aprendam aí, ó nação infiel, que até mesmo no comer e beber é possível demonstrar fidelidade ao Senhor, ou infidelidade. No caso ali de Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel, eles demonstraram fidelidade. No capítulo 2, o povo tem a chance de aprender com Nabucodonosor, quando lá naquele episódio da interpretação de seu sonho, o que? Abre aspas para Nabucodonosor. O que o povo pode aprender da boca desse ímpio que está sendo usado como profeta? Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O povo não era indouto, o povo não era mal educado, o povo não era ignorante. Eles ouviram Isaías falar essas coisas, eles ouviram Jeremias falar essas coisas e tantos outros profetas, mas o Senhor lhes leva ao cativeiro para ouvir de Nabucodonosor, lá no capítulo 2, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o Senhor revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. No episódio da fornalha, lá do capítulo 3, é o meu terceiro destaque. O povo tem a chance de aprender novamente com aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Aprender o que? Uma confiança total, plena no Senhor. Preste atenção. Sob a prova da própria vida, o povo tem a chance de aprender com esses moços uma confiança a toda prova na soberania e na onipotência de Deus a quem esses jovens serviam. Eu fico imaginando que aquele povo até então, de coração endurecido e infiel, que não confiava no Senhor, tem a chance de presenciar algo tremendo. 3 moços foram jogados na fornalha sobremaneira acesa, justamente por conta da sua fidelidade. E de repente um quarto integrante, como filho da luz, andando junto com eles são tirados de lá e nem cheiro de fumaça. Se você já teve a chance, sobretudo os homens que têm pelo na mão, de deixar escapar a mão assim, um palmo acima da tripe, já dá aquele cheirinho de queimado e as pontinhas do cabelo já dão uma encolhida. Eles ficaram na fornalha, cujos guardas de Nabucodonosor foram mortos, queimados, só de chegar perto daquelas chamas. Que lição preciosa! No capítulo 4, outra grande lição a ser aprendida por meio da loucura de Nabucodonosor. Deus disciplina aos que ama para trazê-los à razão, para destituí-los de seu orgulho. Olha que ensino! Vocês estão sendo trazidos para o cativeiro, não é para o mal, não é para o pior. Mais uma vez, na boca de Nabucodonosor, nas palavras desse rei, depois de ter vivido como um animal irracional, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Como pode esse incircunciso dizer que Deus está fazendo maravilhas no meio dele? Sinais com ele.
Nós já falamos muito sobre isso aqui nos outros dias. Os sinais que Deus estava operando na vida de Nabucodonosor era tirar-lhe a razão, ser levado para comer da erva do campo com os animais. Mas por detrás disso estava ali destituindo do seu orgulho. No capítulo 5, que nós vimos na semana passada, o povo, finalmente, aí no capítulo 5, agora com o filho de Nabucodonosor, com Belsazar, tem um outro aprendizado. Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Nós vimos nos últimos capítulos os seguintes temas. No capítulo 4, o Deus Todo-Poderoso opera para a sua glória e para o bem dos que o amam, mesmo pesando a mão sobre eles, mesmo levando-os ao deserto, mesmo levando-os ao cativeiro, ou levando-os ao pasto, como fez com Nabucodonosor. No 5, o Deus Todo-Poderoso opera para a sua honra e requer a glória que lhe é devida. Com Belsazar, que pega os objetos do templo e leva para aquela festa profana. Hoje, capítulo 6, nosso tema: o Deus Todo-Poderoso. Ele continua sendo o mesmo Deus poderoso do capítulo 4 do capítulo 5. O Deus Todo-Poderoso opera ainda para sua honra e exige total confiança. Se você está assustado porque nós não lemos o texto ainda, nós vamos ler. Não vamos ler todo, porque não vai precisar. O Deus Todo-Poderoso opera para a sua honra e exige total confiança. Para Daniel, mesmo depois de uma vida marcada pela fidelidade, mesmo uma vida longa, marcada pela plena confiança em Deus, mais uma vez, Deus usa Daniel para ensinar ao povo, justamente esse povo que perdera de vista esta confiança, para ensinar ainda mais ao povo que Ele, o Deus Todo-Poderoso, opera para a sua honra e exige total confiança. É preciso saber que, em primeiro lugar, essa total confiança que o Senhor exige do povo, essa total confiança que está sendo exigida aqui de Daniel, advém em meio a muitas provas. Não dá para ter essa confiança plena sem provas. Vou repetir: não dá para ter uma confiança plena no Senhor sem provações. Daniel poderia dizer: eu desisto, Senhor. Não é possível. Depois de tudo, já com idade avançada, o Senhor me coloca numa situação como essa. Será que a gente não aposenta na fé? Será que já não aconteceu o suficiente desde quando estava lá em Jerusalém? Mantive-me fiel enquanto a nação permanecia idólatra. Eu sou considerado um daqueles remanescentes do Senhor, fiéis. Permaneci fiéis enquanto minha própria família seguia outros deuses. Fui trazido, sendo inocente, para o cativeiro. Já comecei aqui vivendo provas, e mais provas, e mais provas. Assim como o Senhor fizera com Abraão, assim como o Senhor fizera com Moisés. Essas provas para o povo de Deus são oportunidades
para desmerecer a nossa confiança própria, para descredibilizar os falsos deuses que são gerados em nosso coração, e para dedicar a nossa plena confiança no Senhor. Enquanto não passamos pelas decepções com ambos, tanto as inclinações perversas do nosso coração, quanto os enganos deste mundo, nós não confiaremos no Senhor em sua totalidade. Vamos ler então Daniel capítulo 6, apenas os 9 primeiros versículos, que é o que eu pretendo me deter hoje, se o Senhor permitir. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. O 3. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. O 7. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Nós encontramos aqui um plano diabólico para aniquilar Daniel, para finalmente deturpar-lhe a confiança no Senhor. Esta é a primeira sessão de 3 sessões que nós encontramos aqui nesse capítulo 6. Nós já sabemos que houve uma mudança de dinastia. Até o capítulo 5 eram os babilônicos os governantes de boa parte do mundo conhecido. Mas com a morte de Belsazar, filho de Nabucodonosor, sob a espada de uma junção de 2 outros reinos, os medos e os persas, que invadiram a Babilônia, e Dario, um dos medos, foi feito rei nesse novo reino, se cumprindo assim aquela visão que Daniel interpreta, daquela imagem que Nabucodonosor tem lá no capítulo 2. O primeiro então soberano é esse Dario, que tinha por volta, segundo alguns comentaristas, 62 anos de idade, e teve um curto reinado, porque o seu outro aliado, entre os persas, vai ascender ao trono. E ele elabora uma forma de organizar a administração do reino. Ele precisava ter controle, é uma máquina complicadíssima. E como diz aqui no texto, havia uma preocupação de haver algum dano, corrupção, desvios. Ele faz o que então? Ele colocou sobre os negócios do império 120 sátrapas, ou 120 governadores, que governavam cada um num trecho, num pedaço do reino, que
deviam prestar contas a outros 3 presidentes, que de certa forma os mediava em relação ao rei. Entre os 3 presidentes que estavam acima dos 120 governadores, entre os 3, um deles era Daniel. E por ser tão notável, o rei pensava colocá-lo acima dos outros, como se fosse o segundo no reino. O versículo 3 que nós lemos diz: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e dos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O que levou Daniel a alcançar essa posição de grande proeminência? Se fosse na dinastia anterior, a gente poderia dizer uma folha corrida enorme, interpretação de sonhos, conselhos preciosos. Nós temos alguns registros, mas naturalmente aconteceram muitas outras situações de conselhos que Daniel dava, por isso que ele ascendeu já no reinado de Nabucodonosor. Mas agora chegou um outro rei, vai nomear assistentes e auxiliares da sua própria confiança, mas Daniel permanece numa posição de destaque. O texto vai dizer para nós por que Daniel alcançou tão importante posição, como que ele foi reconhecido por esse novo reino. Sua lealdade, sua fidelidade, sua moral ilibada, sua ética impoluta. E foi justamente isso que incomodou os 123, os 120 governadores e os 3 presidentes. Está em jogo mais uma vez na vida de Daniel sua fidelidade e sua confiança. Dario não tinha garantias de que os sátrapas, nem mesmo os governadores, fossem íntegros e confiáveis, mas ele reconhecia a integridade e a fidelidade de Daniel, justamente porque a sua espiritualidade garantia que ele não seria subordinado, nem corrompido e nem comprado. É comum dizer que todo homem tem o seu preço, e que o preço certo faz qualquer um vender-se, mas para Daniel não. Deus o manteve firme e confiante para ensinar à nação preceitos fundamentais na relação com o Senhor. O temor de Deus reinava no coração de Daniel, e é por isso que ele era alguém confiável, inquestionavelmente leal ao rei. Sua honestidade incomparável. Daniel possuía uma excelência na sua moral, na sua integridade e em sua pureza. E por conta justamente desta pureza, desta integridade, ele era um obstáculo para os planos corruptos desses governantes. Daniel vai ficar sabendo do nosso desvio. Daniel ficará sabendo das nossas más gestões, e ele, como é leal ao rei, ele vai nos denunciar. Nós temos que arrastar Daniel para longe daqui. E esses 120 governadores e os outros 2 presidentes resolveram então acabar com Daniel. O versículo 4 que nós lemos diz: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. E aí vem a questão fundamental para nós. O que motivava Daniel a ser isso aqui que esses seus adversários
mesmos podiam falar dele? Por que não achavam nenhuma culpa nele? Por que encontravam nele, ao contrário disso, fidelidade? Por que não encontravam erro nenhum? Seu testemunho no trabalho era irrepreensível. Eles tinham que inventar alguma coisa, elaborar um plano, arranjar um motivo, algo que pudesse resolver a situação deles, tirando Daniel do seu caminho. E eles pensavam mais ou menos assim: a fidelidade de Daniel acontece porque, em primeiro lugar, Daniel é fiel a seu Deus. Sua espiritualidade garante a sua integridade. Nós não temos como afetar sua integridade, então vamos afetar a sua espiritualidade. Porque se nós minarmos a sua espiritualidade, não haverá integridade. Sua espiritualidade é que garante a sua integridade. Uma é a causa da outra. Se pudermos colocá-lo em alguma situação em que ele tenha que escolher a lealdade ao rei e a sua confiança em Deus, certamente nós o colocaremos numa situação de xeque-mate. Ele não terá saída. Então esses homens usam de dois recursos: usam a bajulação e a mentira. A total confiança advém em meio a muitas provas, e parte das provas que nós já vemos aqui nesses versículos iniciais são esses recursos que são usados contra Daniel: a bajulação e a mentira. Se ele fosse colocado numa situação em que ele tivesse que escolher entre Deus e o rei, ele escolheria Deus. Assim, ele cairia em desgraça e seria morto. E esses homens usam desses recursos perversos, se tornando então instrumentos de Satanás, e são instrumentos que Satanás usa desde sempre. Desde sempre, para de alguma forma tentar na nossa lealdade, na nossa fidelidade e na nossa confiança ao Senhor. Com Eva, eles usam primeiro o recurso da bajulação. Eles dizem para ela que se ela desobedecesse ao Senhor, ela e o seu marido se tornariam como Deus. Isso é bajulação. Isso é um elogio infundado. E muitas vezes a nossa integridade é posta à prova quando nós não queremos desagradar pessoas que nos bajulam. Muitas vezes não se percebe que o que está em jogo é a nossa lealdade ao Senhor, a nossa confiança ao Senhor, justamente em aqueles que de maneira sorrateira são instrumentos para nos bajular. E além da bajulação, Satanás ainda usa a mentira, porque diz para Eva que se ela comesse do fruto, ela não morreria. Essas propostas que os invejosos fizeram ao rei, certamente lhe bajulou, porque a proposta era fazer com que durante 30 dias, qualquer oração que fosse feita a qualquer divindade, tinha que passar pelo rei. O Senhor é importante demais para permitir que as pessoas falem diretamente com o seu Deus. As pessoas precisam da sua mediação. Ninguém ficaria proibido de fazer oração nenhuma. Daniel não seria proibido de orar. Só que Daniel teria de se curvar a Dario para poder falar com o seu Deus. O rei então se sentiu inflado, se sentiu importante. Foi o início da sua ruína.
A proposta era que durante 30 dias ele seria visto como representante terreno de qualquer Deus que existisse. Foi também sugerido que nenhuma súplica deveria ser dirigida a qualquer Deus, exceto por sua mediação. A oração aos vários deuses prosseguiriam como sempre, porém seriam apresentadas através de Dario. E no versículo 7 nós lemos: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles estavam também mentindo, porque estava faltando um presidente entre eles. Porque se todos eles concordaram, por que Daniel não estava junto? Sabe aquelas falas, olha, o pessoal está falando aí. Que pessoal que está falando aí? Quem são as pessoas que estão falando aí? Muitas vezes se negocia a fidelidade ao Senhor por conta da pressão do grupo, e às vezes nem é o grupo coeso. O rei se deixou levar. Se ele fizesse pelo menos essa pergunta: olha, mas vocês falam em nome de todos os presidentes? Se são só 3, eu não estou vendo o terceiro. Muitas vezes uma pequena pergunta desmonta às vezes a bajulação, desmonta a mentira. Não se pode ser conduzido por qualquer elogio. Eu particularmente tenho muita dificuldade com elogios vazios. Nossa, o seu cabelo está tão lindo. E às vezes não está nada, mas para poder ficar bem, a gente conquista a amizade, a gente conquista a afinidade, a gente domina a pessoa, a gente escraviza a sua lealdade, porque ela não vai se desagradar de mim, ela não vai discordar de mim, e se eu precisar dela, ela vai estar comigo, porque eu elogiei o cabelo dela. Então ela vai cair no buraco junto comigo muitas vezes, porque ela não vai querer se indispor comigo. Ora bolas, eu elogio tanto o cabelo dela. Estou exagerando, é claro. Temos então um dilema complicado para Daniel. Dilema complicadíssimo. Olha a prova que Daniel está. Se ele orasse ao Senhor, como sempre fez, ele incorreria em desobediência ao decreto real. Se por outro lado, ele não continuasse sua prática costumeira de devoção a Deus, ele certamente perderia sua espiritualidade e, como consequência, a sua integridade. Ele precisava escolher entre continuar sendo um homem de Deus, desagrando ao rei, e aí ele morreria, ou um homem ímpio que negociaria a sua lealdade ao Senhor, a sua confiança ao Senhor, e viveria. Em ambas as situações, aqueles governadores, aqueles presidentes e sátrapas sairiam ganhando, porque se ele ofender o Deus deles, o Deus dele, ele prejudicará a sua espiritualidade, e ele, sem essa espiritualidade, ele não será tão íntegro mais. Quantas namoradas, quantos namorados, quiçá alguns cônjuges, para ter cativa a lealdade do seu cônjuge, do seu namorado, quer que ele negocie a sua fidelidade ao Senhor. Não é possível. Não é possível. Para manter as virtudes da nossa amizade e de qualquer nosso relacionamento, é fundamental que eu esteja aos pés do Eterno. Se em algum momento você fizer uma cara de desgosto, porque eu não vou no aniversário da sua família, porque eu não vou estar com você em alguma situação em que eu precise estar com o Senhor, e você se aborrecer com isso, eu não sirvo para você, e você não serve para mim, porque as virtudes que você viu em mim até agora, é porque justamente eu estou aos pés dele. E você, para atrair a atenção para você, muitas vezes requererá aquilo que é impossível para mim, abrir mão da minha relação com o Senhor para poder agradar você. Saiba que desagradar você vai ser uma questão de tempo, porque se eu não conseguir ser leal ao meu Deus, tenha certeza, eu não serei a você. Então, de qualquer modo, qualquer uma das duas decisões que Daniel tomasse, tudo indicava que os ímpios governadores triunfariam,
pois haveria apenas uma dessas alternativas: ou ele ia morrer, ou deixar de ser íntegro. Mas nós vemos que essas muitas provas foram e são grandes instrumentos para ensinar o povo de Deus o caminho da confiança plena no Altíssimo. Eu vou fechar aqui essa primeira sessão do capítulo 6. As muitas provas são instrumentos para ensinar o povo de Deus o caminho da confiança plena no Altíssimo. É por isso que o nosso tema é esse: a total confiança advém em meio a muitas provas. Daniel confiava no Senhor, mas a sua confiança, depois de ter sido lançado na cova dos leões famintos e nada lhe acontecer, de ter sido traído, enganado, passado por essas decepções todas com seus colegas de trabalho, certamente fortaleceram a sua fé, e certamente fortaleceriam a fé do povo de Deus, que fora lançado no cativeiro pela ausência dessa fé, ausência dessa fidelidade. Os exemplos positivos que Deus tem levantado ao longo da história, de pessoas que em meio a muitas provas têm demonstrado lealdade, demonstrado fidelidade ao Senhor, tem sido para nós um instrumento poderoso de alimentar a nossa própria fé, a nossa própria confiança. Esse é o argumento que o apóstolo Paulo usa quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, e para ensinar a igreja de Corinto a fidelidade, usa como exemplo uma outra igreja, usa o exemplo de outra igreja, ou da fidelidade de outra igreja, e que expressou essa fidelidade justamente em meio a muitas provas. Paulo diz assim: porque no meio de muita prova de tribulação, se referindo à igreja de Filipos lá na Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eu não vou fazer todas as aplicações possíveis, porque a gente continua aqui no capítulo, certo? Mas nós já temos lições para nós. Nós precisamos de fato ter a nossa confiança aumentada, expandida no Senhor, para que a nossa vida seja uma vida exitosa, uma vida de confiança e de esperanças renovadas. O capítulo 7 em diante vai falar sobre coisas futuras, mas como aguardar o futuro, se nos dias de hoje eu não quero nem sobreviver mais, se os dias de hoje estão sendo duros demais, a dureza que o Senhor possa de repente estar nos colocando, é para aumentar nossa confiança e naturalmente nutrir nossa esperança. Meus irmãos, como é comum em situações adversas acontecer conosco o oposto. Como é comum na idade avançada a gente perder a esperança, perder a vontade de continuar vivendo. Como é comum em meio a situações adversas, a enfermidades, problemas dos mais variados, nós perdemos a confiança no Senhor. Nós precisamos entender e ver em outra perspectiva esses momentos. Pelo contrário, são momentos que me liberta de confiar em coisas e pessoas, que ainda que me permita me decepcionar com a juventude, com a força dos meus braços, com o ânimo das minhas emoções, o Senhor então direciona a minha confiança para Ele. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. A abundância da fidelidade de Daniel aconteceu da mesma forma com Abraão, o pai da fé, e tantos outros, daqueles heróis do capítulo 16 da carta aos Hebreus. A fé desses irmãos foram todas geradas em meio a provas. Que o Senhor nos habilite a vivenciar as provas e extrair lições preciosas do Senhor. Que aprendamos com as nossas próprias provas
e que melhor ainda aprendamos com as provas daqueles que passaram por elas, que muitas vezes nem precisemos passar por elas, à medida que aprendermos com aqueles exemplos que foram registrados e deixados para nós.